Eu não poderia começar esse episódio de uma outra forma, a não ser dizendo uau, porque não cabe no meu coração o que eu tô sentindo nesse momento. Todas as emoções que estão fluindo aqui dentro de tá dando esse passo, de a partir dessa experiência fazer a construção do mundo que eu acredito. E eu só acredito porque eu sou fruto desse mundo. Eu sempre uso uma frase, né, que se eu conseguir mudar, qualquer pessoa consegue. E o Mensageiro Podcast, ele nasce exatamente dessa minha visão. Porque eu quero, a partir daqui, tocar o seu coração através de diversas mensagens, traduzindo emoções, sentimentos, conexões para que você possa acessar cada vez mais quem é você, para que você possa cada vez mais conhecer quem é você verdadeiramente. Pela minha caminhada, eu sei que tem muita gente adormecida. E eu, como mensageiro que sou, tenho a obrigação de despertar muitos corações. E essa missão, ela já começou, mas hoje ela ganha uma nova fase a partir desse podcast. Sejam muito bem-vindos ao Mensageiro Podcast. E ele não poderia começar de uma outra forma, né? Não poderia começar diferente, porque a gente precisa contar essa história lá do começo. E o começo dessa história começa com essa convidada maravilhosa, Thaís Oliveira, que está aqui comigo hoje, né, que é uma grande amiga, é uma mestra de muitos saberes. Eu tenho muita alegria de poder te chamar de amiga, eu aprendo muito com você. E se tem esse Ícaro, que tem coragem hoje, viu? Ele foi formado lá na Arca Estelar, né, no qual a Thaís é líder. E a gente vai poder falar muito da Arca hoje aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Meu Deus, nem tô acreditando nisso. É um sonho realizado pra gente, né? Em primeiro lugar, eu tô, assim, muito, muito grata ao universo pela conexão, pelo nosso reencontro, né? Eu digo que por aqui, nessa passagem, tudo é um feliz reencontro. É sobre um reencontro. E você falando isso, já tô nostálgica. Você já começou a falar, já comecei a conectar com várias coisas aqui. De fato, assim, é algo que não me surpreende, esse episódio, né? Esse capítulo da sua vida, porque eu sempre te vi muito mensageiro, desde a primeira vez que a gente se viu. Sempre percebi o quanto você percebia as coisas e conseguia traduzir, né? E esse momento aqui é realmente memorável. Já estou sentindo tudo aqui por dentro e muito conectada com essa missão e me sentindo muitíssimo honrada por fazer parte dessa caminhada e por ter sido lembrada para esse momento em específico, né? Em especial. Não tenho palavras para traduzir isso, então eu quero só que você sinta essa gratidão transbordando aí pro seu coração, esse amor. E, de fato, é uma amizade que brota de um lugar de muita verdade, né? Que a gente vai poder falar mais aqui, que é a Arca Estelar, que é essa missão do olhar verdadeiro para as coisas. E, nossa... Antes de ser Arca, né, e qualquer outro espaço, é o amor à missão, né? A vontade de servir para o planeta, né, que se traduz em espaços como a Arca, né, que a última oportunidade que eu estive lá com vocês, eu disse que no meu DNA tem a Arca, né, e não tem como tirar, porque no meu DNA tem vocês e que alegria. Vamos nessa, porque Bora. Aqui tem assunto, a gente gosta de conversar, né? A gente gosta de falar e a gente é bom em traduzir as coisas, né? Em trazer mensagens, né? A gente Falsa modéstia, a gente tem consegue. Coisa para contar, né? A gente tem coisa para contar. Eu gostei bastante da sua forma de introduzir e de se apresentar com essa frase, né? Se eu mudei, qualquer pessoa muda. Eu sinto mesmo, sabe? Eu digo mesmo para as pessoas, se eu tô nesse processo de transformação contínua, com certeza você pode estar. E esse lance da missão, eu acho que tem muito a ver com aceitação, né? Aceitar a missão, porque ela existe para todos. E a gente está aqui aceitando, né? Eu acho que isso é muito bonito. Vai topando o jogo, ele chega... É isso. Eu falo que, assim, ultimamente, eu tô me sentindo, sabe? Aquela pessoa que fica... recebendo na maquininha o papelzinho do delivery dos pedidos de alguma coisa que seja. Adorei. Eu me sinto assim, lá tirando o ticket. É isso, universo. Ok, vamos lá. Vamos preparar. O que eu tenho aqui? Quais são, né, as ferramentas?
Porque eu entendi que é sobre isso, né? Esse fluir, estar em flow com o universo é sobre aceitar o seu serviço, né? A gente está aqui a serviço do universo. Então, eu tô te vendo aqui inaugurando um novo servir, né? Isso é lindo, eu acho que isso é a essência de tudo. E a partir desse lugar, a gente dá o passo e o universo dá o chão. Porque a gente entra em flow, entra em fase com o universo. Né? Eu me falei essa frase hoje. Foi? Um passo que tem mais um chão para você pisar, né? E mais a confirmação. É isso. Thaís, querida, amiga do meu coração. Quem que é a Thaís? Conta pra gente. Nossa, a Thaís está sendo. Eu acho que essa é a melhor definição. A Thaís está sendo o tempo todo, sabe? Houve um tempo que eu tive bastante preocupação e botei bastante energia nessa definição, em buscar essa definição. E eu percebi que a minha essência é a essência da transformação. Então, assim, nessa vida, nessa passagem, eu estou recebendo, influenciada por uma frequência que eu acredito muito, que é do sincronário, da tormenta lunar, né? Então, pelo sincronário, eu visto essa skin da transformação. E a skin da transformação, ela é muito dinâmica. Então, eu tenho uma impressão de que eu nunca tô tendo tempo de anotar minha própria placa, sabe? Às vezes a gente fala, meu Deus do céu, cadê? Quem me atropelou? Deixa eu anotar. Eu não anoto a minha própria placa, porque às vezes acontecem umas coisas que eu falo, uai, essa Thaís existe, sabe? E ultimamente eu tô permitindo que ela exista. E, claro, eu pago um preço sobre isso, né? Mas eu tô gostando dessa experiência de estar sendo, sabe? Tem muitas coisas que me habitam nesse momento, tem muitos arquétipos, mas eu sinto que eles estão sempre dinâmicos. E, assim, quando a gente se define, a gente se limita de algum modo. Mas o que eu percebo, né, que as pessoas veem em mim, é uma referência de alguém que está disponível para essa transformação, sabe? Eu acho que isso acaba sendo o que me magnetiza com as pessoas, do tipo, olha, a Thaís está sempre ali disposta e disponível ao universo para se transformar. E aí, eu acho que nesse lugar cabe muito o que eu aprendi sobre a humildade, sabe? Então, teve um tempo que eu estava muito preocupada em ensinar, e ao longo do tempo eu fui percebendo que não era sobre ensinar, era sobre aprender. Que quando a gente ensina, a gente reaprende. Isso é uma nobreza. E o universo é assim, super generoso comigo sobre isso, porque eu consigo ter muitas oportunidades de repassar o meu próprio ensinamento, repassando essa palavra para outra pessoa, né? Em forma do mundo das ideias, da palavra e tudo mais. Mas eu sinto que essa disponibilidade de estar sendo me trouxe muitas surpresas e eu tô gostando disso. Se colocar como aprendiz, né? Eu costumo dizer que todo ser humano ele já nasce com essa inquietação de que ele tem coisas para aprender. Sim. Que o mundo a gente está num momento tão dopamina, né? Que as pessoas estão cada vez mais distraídas, né? E cada vez mais coisas cada vez surgindo mais distrações e tirando as pessoas dessa real conexão consigo, né? Que é isso, é o convite para você ser, né? E o que é ser? O que é você ser? É inédito, né? A toda hora você está fazendo a construção e aprendendo alguma coisa. Não tem a fórmula pronta. A diferença que eu sinto é que alguns talvez são mais audaciosos e corajosos, né? E que topam e... É igual você falou, vai chegando o ticket, né? E você vai topando. Outros vão num ritmo um pouco diferente, né? Mas, aproveitando a sua fala, eu acho que cabe um convite, né? Para que as pessoas voltem para si, né? Volta para si. Como é voltar para si? Dá uma silenciada, busca caminhos, se coloca à disposição que o universo ele vai apresentar um caminho para você voltar para si e retomar, né, aquilo que você veio fazer aqui. E se assiste, né? Se assista um pouco, te coloca como espectador da sua própria vida, olha de fora e se permita perceber o que tem ali para além daquilo que faz conexão com o outro, né? Quando você me apresentou, você falou sobre a Thaís do Ícaro, né?
Existe a Thaís do Ícaro, existe a Thaís do Miguel, que é o meu filho mais novo, existe a Thaís da Alicia, que é a minha filha mais velha. São muitas Thaíses, né? E, no fim das contas, a gente para o outro, o espelho dele mesmo. Né? A gente está aqui para se espelhar e se reconectar e se perceber como parte do todo através dessa outra parte que te espelha. Mas ainda assim, é tudo tão relativo, né? Perfeito. A sua visão sobre a Thaís faz parte de um pequeno territóriozinho ali da Thaíslândia, né? De tudo que a Thaís pode ser. E a mesma coisa eu sobre você, né? Sim. E então, assim, nesse mundo do autoconhecimento, eu acho que a natureza ensina muito isso, né? Eu tenho na entrada lá da minha casa, no sítio, tem uns pés de uma planta que é muito poderosa, é uma planta de poder, que ela se chama trombeta dos anjos, né? Ou toé, lá na floresta eles chamam de toé. E essa trombeta, ela é muito interessante. A gente chega, às vezes, ela tá inteira florida e é uma flor linda, que parece uma trombeta mesmo, sabe? Tem um formato, assim, de trombeta. E, de repente, você volta lá, não tem mais nada. É como se não houvesse aquela planta, aquele lugar ali. Um dia eu cheguei e falei, tomei um susto, falei, caraca, eu fui tirar uma foto da trombeta para mostrar para um amigo, que é entusiasta das plantas de poder, não tinha mais nenhuma lá. Falei, não é possível, tinha ontem, né? E aí eu comecei a perceber que cada vez que eu entro no sítio, é um sítio, entende? E aí isso me fez lembrar de uma passagem de Buda, que ele é insultado por um homem na travessia de um rio, e depois esse homem volta lá para pedir desculpa. E aí ele falou, mas está pedindo desculpa para quem? Porque aquele ser não existe, nem quem insultou, nem quem foi insultado. Assim como esse rio, que a cada milésimo de segundo é né? Então, eu gosto muito dessa disposição que a gente tem de aceitar a impermanência das coisas, sabe? Eu acho que eu aprendi isso muito no universo xamânico, muito. Isso foi, acho que, uma das coisas que eu mais aprendi ultimamente sobre a impermanência. E olha, que a gente falando isso, né, parece, ela aprendeu impermanência com a florzinha lá da entrada do sítio, que é bonitinha e caiu. Não, muitas flores caíram da minha árvore. É isso que eu queria ouvir, né? Então você trouxe aqui conhecimentos, né, com muita clareza, e você traduz, né, tudo isso, né, com muita exatidão, né? Muito bonito e bom te ouvir, né? Sempre uma honra. Mas como foi essa transição, né? Quem já foi a Thaís antes de ser a Thaís que você é hoje, né? Conta essa história um pouquinho pra gente. Nossa! Olha, essa Thaís de hoje, ela começou a se perceber com a natureza. Inclusive, a primeira experiência que eu tive com a ayahuasca, que eu acho que a gente vai falar mais disso também, me remeteu exatamente a essa cena de quando eu comecei a perceber o que estava para além das aparências das coisas, né? Que foi no quintal da minha casa, com 4 anos mais ou menos, e onde eu soprava um dentinho de leão e aquelas penugem sumiam no céu. E eu olhava e falava, eu quero saber o que tem para além dali. Eu gostaria de entender, né? E na minha primeira experiência da ayahuasca, eu voltei para exatamente essa cena, sendo que na minha cabeça eu não tinha memória nenhuma de primeira infância, que é até 7 anos de idade. E eu voltei para essa cena dos 4 e a medicina me disse, agora você vai saber o que está além dali, né? E então, esse episódio dos 4 anos marcou muito essa minha personalidade de entusiasta e investigadora, sabe? Em primeiro lugar, eu acho que veio essa Thaís que investigava. E conforme eu fui descobrindo, eu fui querendo contar, né? Porque eu sou sagitariana, então eu sou mais expansiva, eu gosto de... Uau, você não sabe a novidade que eu descobri. E assim, é muito interessante, quando a gente tem uma boa nova, a gente quer partilhar com as pessoas que a gente ama em primeiro lugar, né? Com o nosso círculo mais
intimista ali, o primeiro círculo. E então eu fui contando sobre essas experiências para as pessoas, mas na infância não, eu era apenas uma investigadora, né? E aí, o que aconteceu? Com 11 anos, eu tinha muito expandido o meu chakra do terceiro olho, então eu tinha várias visões. Com até 11 anos, eu não sabia diferenciar pessoas encarnadas de desencarnadas. Eu direto me confundia, né? Me usavam para isso, inclusive, faziam um tour comigo no cemitério, coisas desse tipo, sabe? De, vamos levar a Thaís que ela vê, ela mostra, a gente fica morrendo de medo, é super legal, né? Então eu virava essa personagem, a maluca, né? E, enfim, aí depois com 11 anos eu tive uma EQM, né? Uma experiência quase morte. Foi muito, muito forte para mim. Porque eu fui uma criança bem doente, eu tinha muito problema respiratório. E com 11 anos, a minha mãe estava fazendo uma transição lá de medicação para homeopatia e tal. E eu vivi um agravo ali de uma alergia, porque minha bronquite era alérgica, né? E eu tive uma experiência, uma EQM mesmo, né? De entrar mesmo no túnel, sabe? E foi em casa, foi com a minha mãe. Então, foi uma coisa, assim, divisor de águas da minha vida. Naquele momento, até aquele momento, eu falava muito com a minha avó paterna, que o meu pai não conheceu, né? Ele era uma criança quando ela fez a passagem e ela ficou comigo até esse momento, dos 11 anos. E naquele momento, ela me deu a escolha. Ela falou, você vem comigo ou você fica, só que se você ficar, você tem uma missão aí, espiritual. Você é um ser muito conectado e que lembra muito bem da sua missão, né? Porque, no fim das contas, é só sobre isso. É sobre isso. É só sobre isso. Lembrar a missão. Exato. A gente vem um pouco mais esquecida, um pouco menos esquecida. Então, eu digo que eu vim um pouco menos esquecida, né? E ali eu estava diante da minha mãe, assim... ela estava muito na presença, mas ela estava muito preocupada também com o que estava acontecendo, né? E eu escolhi, acho que mais por ela, inclusive, né? Não, imagina, minha mãe tá aqui, isso é antinatural, quero ficar, né? E aí eu fiquei, e a partir daquele momento eu nunca mais tive contato com essa minha guia, né? Que era a minha avó paterna. A gente se despediu ali. E a partir dali, abriu um primeiro horizonte para mim, né? Foi quando eu comecei uma busca mesmo pela espiritualidade. E o caminho natural de fazer isso é pela religião, né? Sim. Aí eu falei, não, agora eu preciso encontrar o meu caminho. Aí eu comecei a visitar várias religiões. Gente, tem uma coleção. Peregrinação, né? Peregrinação. Eu fui muito, assim, exploradora, né? Explorer da espiritualidade. E... essa foi uma fase bem complexa, porque, obviamente, eu não me encontrei em nenhuma das religiões, né? Obviamente, por quê? Porque eu sempre fui, imagina, uma criança que já tem esse discernimento do mundo espiritual desde muito pequena, chega numa religião, tem que se encaixar, tem que entrar numa caixinha, né? Que delimita, que não pode falar sobre determinadas coisas. Então, eu causava polêmica, né? Eu era uma pessoa assim... fora da caixa. E assim, que incomodava também, Sim. né? Que falava mais que a boca e chegava lá e queria tagarelar e falar um monte de coisa. Porque a minha avó que estava comigo, imagina, na igreja evangélica, né? Não dá, né? Qualquer outra coisa menos sua avó. Sim. Exato. Tá amarrada, tá repreendida e tal. Fui muito repreendida, né? E depois na católica e depois em várias outras, né? E aí... chegou um momento que eu resolvi viver um matrimônio, né? Então, eu me casei e me dei conta de que aquela configuração que eu estava buscando, sabe, da família Margarina, né? Doriana, aquela coisa, não estava combinando com aquele meu momento de vida, sabe? E foi bem difícil lidar com isso, porque eu venho de uma família bem tradicional, que estava todo mundo bem encaixadinho ali nos seus núcleos, né, familiares. Depois, com o tempo, isso foi sendo mostrado de uma outra maneira para mim, mas naquele momento eu estava sendo, assim, muito disruptiva de negar aquela minha... padrão, né? Aquele meu papel, sabe? Aquela minha skin do momento. Só que isso aconteceu com muita guiança. Então, desde sempre, eu tive muita guiança espiritual. E eu lembro que tinha um médium que até hoje me atende, de tempos em tempos. E ele falou assim, vai chegar um momento que você vai perceber que você é de um outro sol.
E a partir do momento que você reconhecer esse outro sol, o mundo vai se abrir para você. Você não vai morar aqui, você vai morar em São Paulo. E na época, eu era uma menina do interior, entende? E assim, ninguém da minha família tinha saído de Bauru, que é a minha cidade. E eu olhava assim e falava, cara, esse cara tá louco. Nunca que eu vou morar em São Paulo. Imagina aquela selva de concreto. Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou uma menina do interior da terra vermelha, que eu gosto de brincar na terra, sabe? Sim. Eu não me via nesse lugar. Só que a minha vida foi deslanchando, e aí, assim, a espiritualidade utilizou uma carreira. E aí eu encarreirei, assim, no mundo corporativo, que fui crescendo, crescendo, crescendo a passos largos. E quando eu vi, eu estava trabalhando em São Paulo, né? Só que, diante disso, eu me dei conta também de um padrão que era muito pesado para mim, sabe? Então, estar vestindo uma personagem que trabalhava, que era extremamente corporativista e tal, tornou pesado. E aí, o que aconteceu comigo? Tive meu primeiro contato com uma realidade mais drástica, assim, que foi um transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu adoeci. É assim que o corpo encontra, né? O seu caminho de dizer, minha filha, por aí não. Acorda que você escolheu a rota errada. Exato, corrige. Exato, corrigir a rota. E aí eu comecei uma correção de rota de um jeito todo desestruturado, né? E aí entra a minha entrada mais triunfal para a espiritualidade. Tava nessa época com alguns problemas da família e eu acabei sendo, assim, me tornando uma pessoa confidente, sabe? Que as pessoas vinham e queriam conversar sobre. Eu sempre eu gostava de provocar. Sempre fui mais provocativa, né? E aí as pessoas gostavam de conversar comigo, que eles vinham me trazer uma coisa, eu trazia uma provocação de um outro lugar, assim, de uma outra ótica. E naquele momento, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, seu primo tá precisando de ajuda. Na época, um primo de primeiro grau, que estava com alguns problemas de adição, né? Então, dependente químico, e encontrando ali muitas dificuldades de conviver com aquilo, e a gente, né, a família toda alarmada, assim, preocupada e tudo mais. Eu pensei, mas o que eu vou fazer? Imagina, eu sou uma Harris mortal, não tenho nada, né? Nenhum recurso ali, eu não estudei psicologia, não estudei nada para oferecer para ele, né? E aí, naquela semana, eu sonhei com meu avô, que naquela época já estava falecido, já tinha feito a passagem há 3 anos antes. E aí ele falou assim, essa semana vai aparecer uma pessoa que vai te mostrar o caminho para ajudar seu primo. E eu falei, tá. E é você que vai ajudar. Falei, ok. E passada aquela semana, era a semana do meu aniversário. Um amigo do corporativo, inclusive, me convidou para um almoço em comemoração do meu aniversário. Falou, Thaís, vamos almoçar, tanto tempo que eu não te vejo e tal. Quando eu reencontro essa pessoa, ele estava claramente diferente, né? Com uma aura expandida, assim, mais límpida. E eu ali, né? Só que naquele... Frenética, rajásica. E eu olhava, falei, cara, o que aconteceu com você? Só que ele continuava vivendo no universo corporativo também. Ou seja, né? Pra mim tava tudo ok, assim. E ele abriu um sorriso e falou, era sobre isso que eu queria falar com você, né? Eu fui no lugar só que ele já tinha falado 6 meses antes sobre isso. E eu não tinha notado essa mudança. Ele tinha falado e ele citou o nome Santo Daime, né? E esse nome tinha, para mim, uma crença incutida, que eu tinha ouvido uma pessoa criticando um tempo antes essa expressão, relacionando isso com uma seita de pessoas que não eram inteligentes, assim, sabe? Uma coisa assim, fora do que é admissível socialmente, né? E eu tinha ficado com aquela crença. Na hora que ele falou aquilo, minha mente já veio e botou a trave, assim, tipo, aqui não, né? E eu deixei passar. E aí, eu notei energeticamente aquilo diferente. Aí ele falou, então, eu falei pra você da outra vez, mas dessa vez me veio muito de te trazer, que eu tive num trabalho esse final de semana e, cara, foi lindo, porque tinham muitos dependentes químicos. Na hora que ele falou dependentes químicos, meu avô plantou de novo do lado dele, tipo, é isso, né? Ai, meu Deus, e agora, né? Aí eu, tá, eu vou.
Ele me olhou assim e falou, você vai? Como assim, você tá convencida? Daí ele olhou. Eu falei, não tô dependente química, mas tem uma questão, né? Tenho na minha família e tal, tem uma pessoa que eu quero ajudar, eu vou com ele. Enfim, aconteceram vários, universo, pintou e bordou. Meu primo não pôde ir porque ele sofreu um acidente. Ele estava internado na UTI, na época que chegou lá que eu ia. Eu apareci lá sozinha. Pensa no salto alto, executiva, né? No Rausch. Imagina a cena, eu chegando. Eu olhei para aquilo tudo, assim, na época eu ficava só em hotel 5, 7 estrelas, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A minha vida tá tão maravilhosa, o que eu tô fazendo aqui? Perguntando pra mim, né? Eu tô perfeita, não tenho nada. Meu Deus, que loucura, Thaís. O que você foi fazer? Agora não dá mais pra ir embora, porque o lugar era muito longe, que tinha que ir. Fui de ônibus, enfim. Passei 3 dias lá. E tô até hoje. Nunca mais saí desse lugar, né? Desse lugar de investigadora de mim, né? E naquele momento, naquele lugar, eu percebi que nada estava nem um pouco perfeito, né? Não estava nem bom. Várias coisas não estavam nem boas, muito menos perfeitas. E só que aconteceu uma coisa muito incrível. Naquela ânsia, né? Naquela angústia do meu primo não estar ali, eu recebi o primeiro ensinamento, que é sobre o poder do DNA. E o meu primo estava na UTI, né? Ele fez uma cirurgia super, super delicada e eu estive lá com ele. Então, a ayahuasca me transportou para lá e o meu avô estava lá também e ele falava, olha o que o DNA é capaz, você é ele, então emite cura, emana cura para ele. A essa altura eu já tinha feito, né, nessas buscas, reiki, tinha feito aquele que usa o oricari, você lembra? Da messiânica, sabe? A messiânica, Jorei. Enfim, tinha feito várias técnicas ali que eu já sabia da intuação, né, da energia das mãos e tal. E eu coloquei a mão assim e saiu uma frequência verde azulada. E eu senti que ele estava sendo curado ali, sabe? E eu voltei, né, lá pro lugar que eu tava, tal, e fiquei com isso. E eu tava incomunicável naquele momento, porque era um lugar muito fora, assim, do alcance, sabe? Da Matrix. E aí, quando eu volto... Eu tô contando esse micro episódio, tá? Mas tem infinitos. Mas quando eu volto, eu fico sabendo que meu primo não só saiu da UTI, como ele teve alta, e ele já tava ele já tava em casa, e eu peguei o carro e fui pra lá. E aí, no que eu entro no quarto dele, ele olhou pra mim e falou, você tava lá, né? Ele me viu lá, sabe? Então, assim... Que reencontro, hein? Consigo mesmo, né? Com a sua história. E foi, assim, de uma riqueza, sabe? Para não duvidar de nada, né? Muito legal. No começo, quando você estava contando a sua história enquanto criança, eu lembrei muito da minha história, né? Porque eu também sempre fui de sentir, ouvir, perceber. Só que isso era estranho, né? A minha história um pouco diferente é que tinha muita estranheza para as pessoas, né? E por um tempo isso passou a ser estranho para mim, poder ver, ouvir, sentir, premunir, né? E isso me afastou da espiritualidade e me causou até uma inadequação. Um senso, né, de inadequação. Mas você teve aversão mesmo? Você falou, não, eu não quero porque eu não isso. era aceito, né? Então era várias não aceitação de várias coisas que eu fui criando camadas e formas para me proteger daquilo, né? Só que hoje eu olho para isso e eu penso ao contrário, porque por que as pessoas não conseguem perceber o quanto é normal estar em contato, né, com esse universo paralelo, né? Que não é paralelo, tá tudo junto, misturado, acontecendo ao mesmo tempo, né? Como é que a gente muda isso, né? Porque tá acessível para todo mundo, né? A gente está vivendo uma experiência na Terra e tem várias outras instâncias que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Em que a gente está tendo essa troca, né? Sim, e hoje eu vejo que o problema nunca esteve comigo, né? Mas na verdade numa limitação que existe ainda, né? E que hoje eu busco de todas as formas, né? E até uma das propostas desse podcast é isso, é de aproximar,
né, as pessoas disso naturalizar e tirar um pouco dentro do contexto, né? Então, é o que você falou na sua história, a gente busca a religião, mas quando você vai buscando as mais tradicionais, elas também limitam o acesso a esse tipo de conhecimento de planos que existem, né, de formatos e seres que existem, além daqueles que já foram apresentados. Né? Então, o mensageiro ele vem exatamente com essa proposta, viu, gente? Né? De trazer essa mensagem para a gente começar a unificar nas coisas, porque há muita beleza nas religiões, há muita coisa bonita, a história de Jesus é maravilhosa, né? Historicamente você vai pegando muitos mestres, né? Os mestres hindus também, são muitas histórias maravilhosas que ensinam muito, né, pra gente. Mas meu convite é sempre pra gente integrar todas as coisas, né? Eu sinto que a gente está nesse momento de fazer essa conexão entre vários cenários acontecer para que as pessoas percebam que aquilo que parece esquisito e estranho, que foi assim que eu me senti pelas pessoas não conseguir se identificar com isso, é mais normal do que elas imaginam, né? E quando você vai entrando em contato, você começa a perceber que está acontecendo ao seu redor o tempo inteiro. Exato. Né? Você só precisa tá com você, silenciar um pouquinho, tirar um pouco as distrações, que você vê a vida, né, em todas as suas formas, em todas as suas instâncias, conversando com a gente o tempo inteiro. Sim. Mas assim, é muito doido, assim, você falando, claro que teve também o lado sombra, né? Eu tô contando de um jeito assim mais superficial. Mas sim, eu era a esquisita, ninguém entendia. Eu tinha muita dificuldade de ter amigos da minha faixa etária, porque ninguém falava a minha língua. O assunto não bate. Eu conversava sempre com pessoas bem mais velhas, sabe? Na escola, no fundamental, no médio, no ensino médio, eu queria só conversar com os professores. Eu não tinha a menor paciência, assim, de me arriscar a mostrar algo que já tinha me causado dor no passado, né? Também já fui muito inadequada. E fora que eu sou completamente fora do padrão. Eu sou muito alta, né? Então, eu era sempre muito maior da sala. Muito bullying rolou, assim, me chamavam de repetente. Que eu tinha já essa mentalidade um pouco mais velha, né? Eu acho que diz respeito à alma mesmo, à idade da alma. E então, sim, nossa, muita inadequação. E por muitas vezes eu tentei ignorar isso para ser aceita, para me adequar, inclusive na configuração familiar, né? Nessa primeira fase aí do meu casamento. Então, fiz vários esforços, sabe? Executiva. E, cara, executiva, assim, de cumprir a meta e dobrar a meta, sabe? Aquela coisa alta performance. Quando eu te conheci, você ainda era meio dividida, né? Você tinha um trabalho. Era meio dividida. Mas você já tinha começado o trabalho com... Não era Oca, era Oca. Era Oca. Primeiro, Filho das Estrelas. Filho das Estrelas, Filho né? das Estrelas. E tem a Oca, que até hoje acontece em Oca, Bauru. até hoje em Bauru. E a Arca, que é de lá. Aqui em São Paulo. A Arca, né? que é aqui. Então, aí esse lance, né, dessa divisão, um pé em cada canoa, eu tentei fazer por um tempo. E depois o universo foi me trazendo oportunidades alternativas para conseguir, né, um sustento e uma renda através da minha medicina, daquilo que eu tenho de natureza, que é essa questão da transformação, que até hoje eu trabalho com força, assim, e algo que ela já foi me presenteando desde lá, que é a geobiologia, a radiestesia, que hoje eu trabalho desde os 17 anos eu acabei conhecendo, né? Então, algumas ferramentas foram tomando um outro tamanho para eu conseguir fazer essa transição, que em princípio foi, assim, drástica, foi na pandemia, que aconteceu assim mais drasticamente, mas que hoje já está mais assentada, né? Aí você falou uma coisa que foi o grande chamado assim para mim, que eu vejo como pano de fundo de tudo isso que você contou, né? As religiões têm suas belezas, os grandes mestres, né, trouxeram muitas mensagens. Mas me diga, assim, em algum momento Buda deixou claro que ele queria que todos fossem budistas? Ele queria que o budismo existisse? Será que Jesus queria uma religião? Exato. Jesus em nenhum momento disse, vocês devem ser cristãos. Deve ser estabelecida uma religião chamada cristianismo. Não. Todos eles estavam a serviço de uma força maior, de uma nova consciência, né? E o pano de fundo para eles
era a natureza. Então, Buda se iluminou embaixo de uma árvore. Né? Jesus o tempo todo falava sobre os arquétipos da natureza. Então, eu vejo, eu sou tão entusiasta do xamanismo por conta disso, que a natureza, esses elementos que foram revelados através da ayahuasca para mim, são são em si tudo, o todo. Sabe? Então, através da contemplação hoje, que graças ao universo eu consegui me estabelecer na natureza, né? Sou muito feliz no cenário que eu vivo e cocrio, né? O tempo todo, eu consigo perceber, através desses elementos da natureza, o todo presente, sabe? E eu acho que essa contemplação, esse estado de presença, ele foi tomando um espaço, ele foi sendo construído nessa personagem, Thaís, que nesse primeiro momento estava pelo delivery, pela adequação, pela entrega, pela performance, né? Um pouco distante do ser, né? Exato, eu estava muito preocupada em ter, sabe? Não que eu tenha sido uma pessoa consumista ou assim... Como eu posso dizer a palavra? Sumiu a palavra agora. Eu nunca Mas fui... materialista? Eu nunca fui muito materialista, sabe? Nunca fui. Mas eu tinha muito um senso de escassez, sabe aquela coisa do reptiliano, do sistema R dizendo, olha, você precisa produzir, você precisa garantir algo, você tem seus filhos para criar e eles demandam. Então, eu fiquei muito tempo sendo muito escravizada por esse sistema reptiliano, sabe? E hoje eu posso dizer que eu estou conseguindo absorver na presença, entender que o flow é a única forma verdadeira de viver, que todo o resto acaba sendo artificial, né? Então, eu acho que essa descoberta... E é um ritmo diferente, né? O flow é um ritmo e ele é tão mais sutil e mais leve que quando a gente começa a acessar, dá até um choque, né? Porque, na verdade, não há necessidade da força do braço, né? Porque quando você entra no flow, você automaticamente faz os movimentos que já estão estabelecidos, né? De forma muito tranquila. Na mecânica, eles dizem que o flow... é o estado de menor esforço, né? Que é onde, quando um avião entra em flow, quando um carro entra em flow, é quando os motores se acalmam, né? E aí a combustão acontece de uma forma muito menor. Fica tudo claro, mais leve. Agora, se eu disser que eu tô sempre em flow, vou estar contando a maior mentira aqui, né? Eu confesso que a mente me rouba muito ainda, né? Eu acho que esse é o único exercício, no fim das contas, né? Eu gosto de dizer assim que ultimamente essa vida de auto-olhar acabou me mostrando que no fim do dia basta você perceber o quanto você conseguiu ficar na presença e o quanto você conseguiu ser essa verdade. Perfeito. Sabe? Tipo, fecha a conta todo dia ali e vê o quão hipócrita você foi naquele dia. É um treino. E eu destaco também, eu falo sempre que eu aprendo muito com as quedas. Porque todas as quedas, né, todos os tombos, né, todos os aprendizados que vem, ele me coloca cada vez mais em conexão com esse flow. Né? Então, toda vez que eu dou um passo em falso, na verdade não foi em falso, era exatamente o passo que eu precisava para eu conseguir ficar mais nesse estado de presença. Né? Então, é um ir e vir o tempo inteiro. Que, a primeiro momento, é uma coisa que assusta, frustra e é cansativo. Só que depois você vai entendendo o estado de consciência que você vai acessando a partir desse movimento, que você começa a ver a vantagem de você ficar fazendo esse ir e vir entre esses dois estados. Porque cada vez mais é como se você entrasse no meio da balança, sabe? Você consiga ver as duas coisas e entender como você está navegando nisso. E é muito legal, né, disso, porque te traz a certeza de que você está encaixado na vida. Quando você consegue ter essa sensação de que você está no flow, parece que tudo ganha mais sentido. Né? Você tem uma certeza dentro de você que você fala... É isso, não está faltando nada. É verdade. Eu sou extremamente abundante por estar nesse lugar. Sim. Não é? E que falando assim parece meio intangível, um pouco de viagem, mas é um lugar que qualquer um pode acessar. Sim. Né? E falando parece distante, né? Porque é muito mais sobre
o sentir, né? É distante e ao mesmo tempo é um lampejo que acontece no meio do caos, Lampejo, é. né? Que você tá Perfeito, desesperado. adorei. Aí vem um lampejo assim, tá tudo certo. Meu Deus, mas você já tem que voltar, né? É desesperador, tem hora. Adorei. Porque, assim, não é nada confortável. Quando a gente fala sobre isso, dá a impressão de que a gente está deitado no sofá contemplando essa verdade. Não, geralmente essa verdade vem daquele jeito. quando você está ali, né, no pico do caos. Falando, meu Deus, por que me abandonaste? Não é? É nessa hora. E essa é a grande dádiva, né? Do tipo, cara, você está se colocando à disposição do caos para encontrar sua ordem, né? Essa paz que a espiritualidade, em sua maioria, prega, ela acaba sendo muito confundida, né? Porque ela não é uma paz de que nada está acontecendo, né? Ela é uma paz falada, com movimento, né? Então tem um furacão acontecendo em você, mas você encontrou um eixo dentro disso, né? Não é que parou, né? Estabilizou. Não, pelo contrário, tem muito mais movimento. Parar, né? A gente fica esperando parar. Sim. E aí, é doido que... Se a gente for fazer uma analogia, assim, com uma montanha-russa, né? Quando a gente tá lá no movimento, a gente fica esperando parar. Mas aí, quando para, a gente sente falta daquela emoção, né? Fala, caramba, eu tava sentindo falta de me regular nessa loucura. E aí eu não conseguia tempo, só consegui quando parou, né? É mais ou menos isso a vida. Porque a vida tá te desafiando a se regular na descida da montanha-russa, né? E é aí que você mostra quem você é. E aí, conforme você vai dando crédito pro universo, ele vai aumentando a altura da descida. Quando você fala, não, agora, olha... Me dei muito bem, consegui fazer o controle na descida. Só que a descida era um degrau, né? Aí vem o universo e te manda uma descida de 5 degraus. E aí você passa os 5, ela te manda uma de 50 degraus. Meu Deus! E aí você volta no meu Deus, né? Então, assim, eu vejo que eu me sinto muito privilegiada nesse sentido. Eu acho que nós somos muito privilegiados, Sim. né? Tudo que a gente já troca. Essa conversa é um privilégio dentro desse lugar que a gente está habitando, de uma frequência absolutamente artificial. A gente está falando de verdades, a gente está falando de essência. Isso é, por si, raro, uma raridade, né? Sim. E a gente vive isso com tanta naturalidade hoje que parece ok. E quem vê de fora fala, meu Deus do céu, Thaís, isso é um ET. Você vive no universo paralelo. Gratiluz, não é possível. Esse lance da gratiluz, eu quero falar sobre isso também. Vamos botar na fila aí, porque foi uma coisa que eu tive que aprender também. E aí, assim, eu vejo que é legal, só que tudo isso acontece num lugar de desconforto gigantesco. E na semana da Páscoa, eu estava num ritual, abrindo o ritual, que foi justo na Sexta-feira Santa. E dizem que, assim, teoricamente não se faz nada na Sexta-feira Santa, porque é um dia de dor, né? Eu gosto muito de desafiar esses paradigmas, sabe? Porque, assim, é um dia de dor, dependendo do lugar que você olha, né? É um dia de reconhecer, para mim, para Thaís, na Thaíslândia, é o reconhecimento da paixão de Cristo pela verdade, né? Ele honra aquilo que ele veio fazer. Eu acho isso maravilhoso. É dor para quem quer olhar para a dor. Né? Só para a morte, mas não olha para o além. Exato. Né? Então, a gente está vivendo numa sociedade que nega coisas que são absolutas, como a morte. Né? E por que a gente nega a morte? Porque a gente não quer conviver com a impermanência das coisas. Jesus já sabia disso desde quando ele cobrou a consciência, né? Porque, na verdade, ele nem teve que recobrar, ele se deu conta que ele era ele desde sempre, né? E ele foi tendo essa noção muito clara, inclusive do momento, ele sabia de tudo que ia acontecer ali. E ele, inclusive, tentou, por parábola, trazer ali um alerta, né? Preparar os discípulos que tiveram uma imensa dificuldade de aceitar isso, né? E a gente estava falando que a gente ficou apaixonado por The Chosen, né? Um pouquinho antes da gente começar aqui, que eu virei entusiasta do The Chosen. Cara, ali tá claro. Ele começa a falar claramente o que vai acontecer. E, se eu não me engano, só Maria e João conseguem perceber, dali dos 12, né? Que estavam ali. Então, Maria tem a visão clara ali. Por quê? Ela estava na presença.
ela estava aceitando. Ela já compreendeu essa permanência. Ela passou por tantas situações, por tantas mortes ali em vida, até ali, que ela aceitou essa ideia da morte, né? E a gente acaba não aceitando. Então, aí, eu vou voltando lá nesse dia do ritual, eu falei, gente, eu acredito que faz parte a gente fazer essa aceitação das mortes que nos habitam, né? Porque ali também, na Paixão de Cristo, fica claro que ele morre para ressuscitar, né? Ele morre para não uma é o nova fim. vida. Exato. Então, assim, a gente fica o tempo todo querendo sombrear os sacrifícios, sabe? Então, ali Jesus estava se sacrificando. E um dia, eu não me lembro onde que eu ouvi eu gosto muito dessas analogias, assim, de palavras, e de elocubrar, assim, ficar viajando na palavra, né? E aí alguém falou assim, sacrifício tem a ver com sacro ofício, é um ofício sagrado, né? Então, morrer é um ofício sagrado. Nós estamos todos destinados a esse ofício sagrado. E a gente pode morrer infinitas vezes durante a vida. E essa é a boa nova. Essa é a grande graça. Né? Só que a gente fica ignorando isso o tempo todo. Né? Desconectado. E aí, assim, posso falar do Gratiluz? Antes da gente ir pro Gratiluz, a gente falou bastante de ayahuasca, né? Uhum. E pra quem não sabe, a minha jornada eu consagro há uns 8, 9 anos, por aí. Eu não sei a conta certa, mas acho que tem isso, Eu acho que né? porque você começou comecei quando eu comecei. vocês, Foi comigo, E foi dali que começou o meu renascimento, né? E eu tenho uma imagem muito, muito simbólica desse momento, né? Que é com a sua pessoa, que foi a minha primeira vez. E, foi assim, um processo assim, completamente desafiador. E eu só lembro da Thaís, com uma cestinha na mão, com pétalas de rosa dentro. Eu rolando na grama, porque eu literalmente ali, naquele dia, eu tava vivendo várias mortes de uma vez só. E eu tava desesperado com aquilo. E ela vinha com um sorriso, com as pétalazinhas assim, cantando, jogando. vai florescer, o ser divino que está dentro de você. Eu nunca esqueço, a minha primeira vez, não tem como esquecer, né? E é muito simbólico, porque hoje eu vejo que floresceu. Tá florescendo. Tá florescendo. Né? Então, eu quero começar esse momento esse momento do podcast, né? Uhum. Pedindo para você contar como é que é a sua experiência, como é que é ser uma líder, né, de uma casa que tem as medicinas, né, como guia, como é que é a sua história dentro disso, né, e como é que você leva a sua vida, né, se dedicando o tempo inteiro, porque se dedica, viu, gente, muito. Nossa. Muitas curas lindas acontecem na Arca, quem puder vai conhecer, que é um lugar muito especial. Olha, eu posso dizer que essa Thaís é aquela Thaís dos 4 anos de idade que descobriu que tinha algo além, né? E quando me foi revelado o que estava além, isso foi tão alegre, sabe? Foi uma boa nova tão maravilhosa para minha vida que eu falei, não, eu quero viver isso, né? Nunca imaginei que eu me tornaria uma líder e alguém que estivesse, né, dirigindo, uma dirigente de trabalho. Nesse primeiro tempo da vida, da descoberta da ayahuasca, isso não estava no meu radar de jeito nenhum. Mas eu fui convocada mesmo, sabe? Eu senti uma convocação da própria ayahuasca que se personificou para mim, né? Em forma de jiboia, que é uma das representações dela, através da visão da étnica, né? Da floresta, que é o berço dela. Os nossos irmãos indígenas que são os guardiões dessa medicina ensinam, né, que ela é representada pela jiboia. E essa jiboia se apresentou para mim e disse, você vai me servir. E você vai me servir não só com as suas mãos, mas também com a sua garganta. Eu sou você, eu sou suas cordas vocais e eu quero que você cante para mim, né? E ali, eu duvidei. Eu falei, imagina, você tá maluca, né? Imagina, não posso, não tenho condição de fazer. Tenho filhos, tenho, né, um monte de coisa pra fazer, trabalho e tal. Executiva, peraí. Executiva, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Enfim, corta pra Thaís passando rapé na marginal, né? Entoando, canalizando. Eu lembro disso. Você lembra? Você mandou no grupo de guardiões, eu canalizando rezo na marginal, indo pra uma reunião, assim. Então, assim, ela simplesmente me falou,
você acredita? Você acredita em mim? Eu falei que sim. E eu tô acreditando até hoje, tá? Se eu te disser assim, nossa, agora eu tenho total, como posso dizer, segurança de que tá tudo descoberto. Não. Os formatos, as pessoas, a essência, ela tá sempre se revelando e se ampliando. Sempre, né? Uma nova experiência. Sempre. Né? Então, assim, a ayahuasca segue sendo inédita para mim. E eu acho que nesse ineditismo eu me permito, né, fluir com ela. E pessoas inéditas chegam e conhecimentos inéditos se apresentam. Mas eu digo assim, que dessa jornada, o grande presente para minha vida foi a ayahuasca, porque, sabe, eu trabalhava, inclusive, na indústria ortopédica. E na ortopedia, eu não sei se você já ouviu falar daquela expressão que é órtese. Existe a prótese e a órtese. A prótese é uma coisa que vai dentro, né? Então, você quebra um quadril, por exemplo, tem uma fratura de quadril, você coloca uma prótese dentro do osso. E a órtese é o que vai fora. Por exemplo, sabe aquelas gaiolas que se colocam fora para endireitar o osso quando tem problema na perna, por exemplo? Você já viu alguém com uma gaiola? Sim. Isso se chama órtese. Eu sinto que a ayahuasca é uma grande órtese, sabe? Ela chega de fora para te mostrar que a cura tá dentro. Isso é muito bonito, né? E aí ela fala, né? De uma sabedoria. Ela fala assim, minha filha, ó, te dou aqui a estrutura, né? Para você acreditar que a cura tá dentro. Então, ela vem com muita humildade, trazendo essa cura de fora, né? Da natureza para dentro, para revelar tudo que tá dentro. Então, o nível de revelação... Esquece. Desde a primeira formação do trabalho que eu te conheci, inclusive é bem difícil lembrar, porque, imagina, já passaram milhares de pessoas pelas formações todas, né? Sim. Mas o seu processo específico eu lembro, assim, muito nítido, e foi muito legal, assim, eu tava vindo pra cá lembrando disso, inclusive, de você enrolando lá, eu, vai, Flora, foi lindo aquele momento, né? Foi. E assim, já floresceu e já despetalou, e já floresceu e já despetalou, e já floresceu, entendeu? E isso é bonito. Então, essa questão das estações, né, da vida, eu já te vi passando por muitas estações, né? Então, de novo, o pano de fundo é a natureza, né? A natureza que tá ali dando suporte, que tá dando cenário pra gente, pra fazer sentido, né, aqui. Então, eu acho que a ayahuasca, aí me trazendo para uma sombra, né? Falando do gratiluz, trazendo gratiluz para jogo. A ayahuasca, em princípio, me colocou muito nesse universo de contemplação, e eu fiquei muito nessa energia, assim, de gratidão, de contemplação, de olhar para a luz de cada um. Só que a vida, né, como um contraponto, sabiamente me passou rasteiras importantes. E uma das coisas que eu aprendi na espiritualidade é que não se trata com esperança o que exige governança, sabe? Então, tinham várias coisas que aconteciam ali, eu falava, mas eu acredito no universo. Ele vai prover e providenciar uma solução de fora e tudo vai acontecer de repente. E aí, de repente, vinha o caos, assim, que me quebrava no meio, né? Levava pessoas, levava conceitos e crenças de uma maneira dolorosa. E eu digo assim, hoje eu tenho certeza que a gente escolhe aprender pela dor, sabe? E a ayahuasca em si, eu vejo ela como um amplificador, né? Ela vai ali e te mostra, te bota numa lupa da sua própria vida o que você está fazendo na rotina. Porque é a rotina que adoece. É na rotina que o ego se reinstala e ganha volume de voz. Conduz. Ali, naquele tubo de ensaio maravilhoso, né, que na arca é de amor, responsabilidade, consciência em ação, que é o nosso lema, nossa, é tudo muito maravilhoso. A gente se contempla, a gente se ama, a gente se apoia verdadeiramente. Mas na rotina, cada um se perde no seu labirinto. Né? E aí é que são elas. É ali que você prova que o conhecimento e que você honra. Eu digo que a ayahuasca, ela te pede para ser honrada, sabe? E cada fase da minha vida eu passo por uma prova assim de auto-olhar.
Ultimamente, eu estou, inclusive, olhando muito para o que o meu corpo está dizendo, entendendo o meu corpo como instrumento. A gente estava falando sobre isso, a gente está na mesma página de novo aí, dessa experiência, né? E o corpo fala, e o cenário fala, só que ele fala com quem? Com quem está presente. Então, a ayahuasca... Quero ouvir, né? Exato, mas para você ouvir, você tem que estar presente, não é? Então, assim, é como uma sala de aula. A professora faz a chamada ali, se você não está presente, você não responde. A ayahuasca, a natureza, a espiritualidade, a consciência, está o tempo inteiro fazendo a chamada. Está o tempo inteiro com a matéria ali para você aprender. Só luminosos piscando para todos os lados. Só que você acha que você tem que sair porque você está com fome, você tem que sair porque tem que pagar o boleto, você tem, entendeu? Tem que sair da sala. Então, eu tenho aprendido a ficar mais na sala, como uma aprendiz. Isso exige humildade também, né? Então, hoje, eu acho que uma grande lição, eu tive a honra de em algum momento desse processo, descobrir que eu era guiada por um guia que é da linha védica, né? Que é Hanuman, que eu não conhecia, assim como eu também tive uma relembrança, né? Eu recobrei uma identidade arcturiana, que eu nem fazia ideia, nunca fui entusiasta de extraterrestres, de OVNIs, nunca estudei isso, né? Então, me foram apresentadas realidades paralelas ali que foram muito preciosas. E a ayahuasca foi essa grande órtese, essa grande estrutura, né, maravilhosa. Caminho, né? O caminho que me ensinou que eu sou o caminho, né? E Jesus fala isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em outro momento ele fala, eu sou você. Em vários momentos ele fala, né? Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerá a mim. Então, nós somos o próprio caminho. Amais uns aos outros, como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Muitas, né? Então, ele foi muito ilustrativo, falando dessa figura que é uma figura muito, muito... como fala? Magnética, né? As pessoas, todo mundo sabe quem ele é. Então, assim, isso aparece em várias outras escrituras, em vários outros conhecimentos. E a ayahuasca ensina isso através da natureza, lindamente. Né? Então, se for para dizer uma palavra, eu acho que a ayahuasca foi ressurreição para mim. Ressurreição. Ela me colocou no meu caminho da minha ressurreição, que ainda está em curso. Ainda está em curso. Eu acho que eu só vou concluir isso se eu tiver a dádiva de nessa vida me iluminar, né? Enquanto isso, a gente vai ressurgindo, né? E se várias e várias vezes, né? Eu queria falar de que você trouxesse a sua visão, né? Quando eu comecei essa jornada, eu vim de uma vida muito louca, né? Muita droga, bebida, balada, se resumia a isso a minha vida por quase 10 anos, né? E quando eu comecei essa jornada, quando eu falava, né, para essas pessoas que eram das minhas relações nessa época, eu sempre ouvia, nossa, tá trocando uma droga por outra, né? Era esse o julgamento que eu recebia. Sim. E eu queria te ouvir, a ayahuasca é droga? Então, a ayahuasca não é droga, né? Porque ela é um enteógeno. Ela tem as mesmas propriedades que a gente carrega dentro do nosso sistema natural, né? Ela é orgânica, ela faz parte do nosso organismo. As moléculas da ayahuasca moram dentro da gente, só estão adormecidas. Porém, ela precisou ser regulada em algum momento dessa história, né? Aqui na Terra, e especialmente quando ela chegou nas mãos dos homens brancos e precisaram dar um destino de regulação ali para elas, né? E dentro dos assuntos regulatórios, que é a Anvisa que cuida, né? Eles resolveram botar a ayahuasca dentro de um departamento de controle, que é o CONAD, né? Que é de controle de drogas. Então, acabou que a ayahuasca tem esse estigma, né? Porque, enfim, tem essa denominação. Mas, claro, se o DMT for administrado em altas doses, em doses não seguras, ele pode sim representar um risco, né? Mas dentro dessa configuração da ayahuasca, não existe riscos, a não ser com interações com outras substâncias que são reguladas como drogas também, né? Que inclusive os tarja preta, que são a maior ameaça, né, da ayahuasca, é essa interação com medicamentos. Mas existe esse estigma, a gente tem que lidar com isso, né? E buscar trazer
esse esclarecimento, né? Que se trata de uma substância que é simplesmente a fusão de dois únicos ingredientes, né? Que foram sabiamente colocados ali pelo Jagub e a Chacrona, Jagub e a Chacrona, que foram descobertos, né? Por esse homem da floresta, esses homens da floresta, né? E revelados, na verdade, não foram descobertos, foi revelado, né? Depois pro mestre, né, para o rei Juramidã, que é o mestre Raimundo Irineu, também foi revelado de uma outra vertente, que isso também é muito lindo, né, a história dele e tudo mais. Então, a natureza pediu para que essa medicina viesse, né, como um socorro. Eu vejo que a ayahuasca é um grande socorro. É um lugar de alívio, é um lugar de revelação pro que é verdadeiro. Resgate, né? De A ayahuasca, resgate, para mim, é resgate. Ela me Eu acho que resgatou, né? É uma boa definição. Eu sempre tento trazer esse conceito, né? Eu falo, gente, é de uma sabedoria, é de uma tecnologia tão vasta, né? Que esse preconceito de vocês com isso não faz sentido nenhum. Tenham as experiências para vocês entenderem. Mas tenham experiências em lugares seguros, Sim. Né? Que levam a sério, que têm propósito. Sim. Né? Então a gente vê uma expansão desse assunto, mas checa antes, Sim. Né? Vê onde você está pisando, quem você está vivendo a experiência, qual que é a base que essa pessoa tem para poder estar te passando, né, te propondo essa experiência. Sim. E a Arca, viu, gente, é um lugar assim extremamente sério, né, que tem missão, que tem fundamento, que transforma as vidas, né? E eu gosto da Arca, você falou um momento de sombras, né? E o que eu me identifico muito é isso, né? Porque para mim a cura tá quando você olha para elas, né? Quando você vai olhando para suas sombras, é que você vai reconhecendo. Então, no primeiro contato, ver luzinha, contatos, né? Beleza, aquele sentimento de gratidão no coração. Mas hoje a minha visão ela é um pouco diferente, porque eu vou lá para resolver coisas. Eu vou lá para resolver as minhas sombras. E resolvendo elas, essa paz, esse amor, essa felicidade, elas vão nascer dentro de mim automaticamente, né? Sim. Mas a minha ótica, ela é completamente outra hoje quando eu vou ter um processo, né? Tanto que eu mudei até a minha rotina, porque hoje eu vou, pego, olho, né? Coloco uma lupa, né? Boto uma lupa, falo, opa, aqui que eu vou olhando, vou resolvendo, e em um outro momento eu acesso novamente para ver o que mais tem para resolver, né? Porque se a gente for de uma vez, a gente não dá conta, né? Aí acaba caindo numa superficialidade, né? Então, essa questão da superficialidade existe uma polêmica sobre isso também, né? Sobre a ayahuasca revelar a sombra, e existem movimentos que acabam refutando essa história e trazendo a ayahuasca para um lugar só de celebração, só de luz, né? Só para cima, só para frente. Gratiluz. E aí aí mora um problema, porque a transformação, ela tá na sombra, né? O que negas te submete. Então, quando você está muito preocupado em celebrar, Jung falava isso, tá? Essa frase é dele. Quando a gente fica muito preocupado em viver a luz e celebrar e olhar só para cima, só para frente, a gente está deixando coisas para trás que precisam ser integradas, né? Então, eu acho bonito, eu gosto muito também de celebrar com a ayahuasca, mas esses momentos de encontro com a sombra são sagrados, né? A sombra é aquilo que te protege do seu próximo passo, daquilo que está te esperando. Então, em algum momento, ela precisa ser integrada para liberar espaço para o próximo passo. E na Arca, isso é muito incentivado, né? Então, a gente tem esse estigma, assim, a Arca é um lugar que a gente vai para UTI, que a gente vê umas coisas assim. É um lugar que vai mesmo. Pra você olhar para onde tem que olhar. Exato, né? mas dentro do que a gente acredita. Para te abrir uma oportunidade de quebrar essa crença e de quebrar a aversão à sombra. E deixar mais luz entrar. E deixar mais luz entrar. A sombra abre espaço para a luz, Sim. né? Então, eu gosto muito dessa história. Eu sempre incentivo as pessoas a se olharem. É claro que isso demanda energia, demanda dedicação, mas é o caminho, na minha visão. Sim. Tá acabando o tempo. A gente vai precisar de mais um episódio. Mas eu queria que você contasse mais um pouquinho, né, do que é a missão da Arca. Né? Você que é a líder, que está à frente dela aí há muitos anos, né? O que é a Arca e o que a Arca pode oferecer, né, para essas pessoas que estão aqui ouvindo o Mensageiro Podcast. A Arca hoje está pautada muito mais nas experiências com as medicinas, né? Especialmente a ayahuasca. E ela tem um lema que é a essência: amor, responsabilidade, consciência em ação,
que moram muitos significados nessas 4 palavras, né? E que eu me vejo velhinha ainda falando sobre isso, porque tem muitas outras camadas a serem abertas. Mas é um lugar de muito acolhimento, uma família, de fato, onde todos são bem-vindos para se curarem. Então, na arca é um arcabouço para quem quer arcar. Eu digo que quem tá na arca, arca. E é arcar com o quê? Com o seu desenvolvimento, com a sua transformação, com a sua autodescoberta. Esse é o convite da arca. É aí que mora a essência de tudo. Ai, que delícia, hein? Meu Deus do céu. Ficaria mais umas 2 horas aqui. Eu ficaria um mês. Um mês, né? Porque história a gente tem pra contar. Tem muitos insights, muitas mensagens surgiram a partir desse bate-papo, né? E mais uma vez, que alegria, que honra poder estar aqui diante de você, te ouvindo, podendo mostrar para mais pessoas, né? Porque eu sempre falei para você, o que você fala dentro da arca tinha que ganhar o mundo, né? Você e a gente nunca sempre me incentivou. E é a primeira vez que eu tô participando também de um podcast. E eu tô com esse convite em aberto seu, inclusive. Você fez esse convite para mim lá atrás, né? E eu jamais imaginava que eu fosse estrear aqui contigo, inclusive, né? Agora foi, né? Não tem mais volta. O mundo agora, mais pessoas além de quem frequenta a arca, né? Tô tendo a oportunidade de conhecer e saber quanta sabedoria, quanta mensagem existe aí dentro, tá? Se você quiser mandar um recadinho, fica à vontade, lançado pro universo. Câmera. Primeiro eu quero dizer para você que eu tô infinitamente honrada por ser uma parte de você nessa caminhada. Esse reencontro, essa partilha de caminhos é algo muito nobre, muito valioso para mim. E hoje eu vim assim fazendo uma retrospectiva e foi tudo muito lindo, né? Lembrar, inclusive das sombras, dos momentos de conflito, de tantas coisas que você me trouxe. Você foi super revelador para mim nessa jornada. Sou muito grata por tudo que você me trouxe. Eu pude me aprimorar muito através do seu ser, através do seu instrumento consciencial. Muito grata mesmo. Me sentindo muito honrada por ser essa primeira convidada para abrir esse caminho e também lançando ao universo, né? Essa fala, essa comunicação, que o universo também aproveite isso e me aproveite do jeito que tiver que ser a partir desse lugar, né? Maravilhoso. Muito bom. E eu quero contar para vocês que o nosso coração da arca é infinito, né? A gente tem muito o que crescer, a gente está com muitas ideias também de expansão lá na aldeia estelar, que é onde a gente mora, que em algum momento aí que o universo permitir vai se tornar um local onde muitas pessoas vão chegar para somar, né, dentro de uma nova consciência. E todos que sentirem no coração esse chamado de auto-olhar, de transformação, serão sempre bem-vindos na Arca Estelar. É isso. Maravilha! Muito obrigado, meu amor. Que incrível. Gratidão. Te amo. Eu também te amo demais. Tamo junto. Sim. E é só o começo de muitas outras coisas. Tenho certeza. Pra quem acompanhou, pra quem tá assistindo depois, né? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse primeiro episódio. E fica com a gente aí, já segue o canal, que virão muitos outros episódios com muitas outras pessoas fantásticas trazendo a mensagem, né? Trazendo aquilo que está no coração, traduzindo aquilo que aos olhos de muitas pessoas é invisível, né? E a gente só precisa querer enxergar, não é invisível, é uma escolha, né? E aqui nesse podcast você vai ter essa oportunidade, né? E eu convido você para se enxergar, para que você se torne um ser humano melhor. O objetivo final de tudo isso é que mais pessoas se reconheçam, se transformem, né, e possam aproveitar a vida de forma completa a partir da sua identidade verdadeira. Muito obrigado e é isso, gente. Beijo no coração.